A paz do Senhor, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, o nosso pastor Vicente Mariano. Paz do Senhor, pastor! Paz do Senhor, Marlene. Um prazer receber o senhor hoje aqui. Seja muito bem-vindo. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite honroso de estar aqui. Espero contribuir. Com certeza vai. Pastor, então, como a gente já comentou, hoje é o nosso primeiro podcast e nós temos algumas perguntas para o senhor e nós queremos conhecer o senhor um pouquinho mais. Algumas perguntas que eu sei que o pessoal aí de casa gostaria de fazer para o senhor. E a primeira pergunta, pastor, é: como é o menino Vicente na escola? Como foi o menino Vicente na escola? Me conta um pouquinho. Nossa saudação a todos os que, porventura, estejam acompanhando. É uma grande honra poder servir, poder contribuir. Todos nós temos uma história, né? Ninguém nasceu do tamanho que é. E essa história ela é cercada de altos e baixos também. Mas, que me lembro, não tive assim, muita dificuldade, porque a gente nasceu numa situação assim, de muita necessidade, até praticamente a adolescência morando na roça, então não tinha muito o que fazer. E a nossa ida às escolas era longe, né? 7, 8 quilômetros para chegar numa escola, indo a pé, e chuva, frio. Mas o que eu tenho de lembrança, assim que me conheci por gente, os meus pais moravam dentro de um sítio que o meu avô tinha, porém divisa com um distrito. E ele cedeu um pedaço do sítio para ser feita uma escola, uma igreja e a casa que os meus pais moravam. Então a gente passava pelo pátio da igreja e ia até a escola. É aí que nasceu tem uma situação assim que ela é bem inusitada, né? Porque a minha mãe era a zeladora da escola e a minha tia era a diretora da escola. O meu pai era o cartorário no cartório do distrito. Então, aos 5 anos, a minha mãe vinha para a escola, o meu irmão vinha estudar e me levava. Não tinha onde botar, botou dentro da sala de aula. Então, quando terminou o primeiro ano, que não tinha prézinho, né? Era já a escola. Quando terminou o primeiro ano, eu não tinha idade para continuar os estudos. Então, o meu pai era o cartorário, eles tiveram a ideia de mexer na data do nascimento para que eu pudesse prosseguir, porque o exame, que eu chamava de exame, né, no final do ano que foi feito, a minha nota foi semelhante à dos alunos. Então eu sou nascido em 66, mas os meus documentos é de 65, né? Então, imagino, então, que com isso eu não dei muito trabalho. Olha, pelo jeito, o menino é expert, né, gente? Pelas palavras aí do pastor Vicente. Isso não faz muito tempo, né, pastor? Nada, foi ali logo, né? Ainda, logo ali. Ainda me lembro do que eu almocei ontem, né? Isso aí não faz muito tempo. Faz tempo. Faz tempo, nada, pastor. Pastor, e na igreja, como era o Vicente na igreja, quando criança? Então, o meu pai, a origem dele tinha uma origem evangélica, em que pese, naquele tempo, existir pouquíssimas igrejas. Então, eles tinham origem presbiteriana, e é nesse período, quando a minha mãe está grávida, o meu irmão já havia nascido, estava grávida de mim, atravessando uma fase muito delicada. O meu pai, moço novo ainda, mas vivia como o mundo pede para viver. A minha mãe envolvida, naquele tempo se falava benzedeiras, hoje se sabe que seria um centro de espírita, alguma coisa, mas minha mãe teve muitos problemas nessa época com vultos, com vozes e tal, e o meu irmão muito doente. E é nesse período que chega um missionário, casal de missionário, vindos de Bela Vista do Paraíso, uma cidade próxima a Londrina, que é exatamente o pastor José Anunciação, que foi pastor em Campo Mourão, hoje está jubilado. Então ele chega recém-casado e ele vai pregar o evangelho para a família reconcilia, minha mãe aceita Jesus. Então, quando eu nasci, os meus pais já estavam na igreja, no rigor da Assembleia de Deus daquele tempo.
Então, eu fui criado até os 10, 11 anos na roça, indo para a igreja, nas condições que existiam na época, que eram extremamente precárias. Então, a igreja nunca ofereceu absolutamente nada nesse sentido. Não é porque a igreja não oferecia, não existia o privilégio hoje de ter trabalhos na igreja com faixa etária. Isso é um privilégio de alguns anos para cá, né? Então, a gente era criado no rigor. No rigor. Então, na igreja, você tinha a obrigação de ser crente. Eu até hoje encontro pessoas que estão afastadas e alguns deles dizem, não, a minha mãe obrigava eu a fazer o que eu não queria, meu pai obrigava, eu ia para a igreja obrigado. Eu, particularmente, agradeço a minha mãe por me obrigar a ir para a igreja. Eu agradeço. Mas tem aqueles que não suportou isso, a hora que pegou uma idade, se afastou, né? Até uma tia do Ministério Infantil que mudou-se daqui, e ela tem uma história assim, ela diz, o meu pai me obrigava a ir para a igreja, quando eu atingi a maioridade, eu falei, chega, não quero mais. Graças a Deus que em tempo retornou e hoje é um instrumento nas mãos de Deus. Mas é exatamente por isso, né? Então, não havia um convencimento, era uma obrigatoriedade. Então, na igreja, a gente nem respirava, porque, meu Senhor da Glória, primeiro que as portas de igreja eram praticamente fechadas, dias de culto e tal. Segundo, que a gente ia no culto e apanhava, não apanhava, mas você não podia mexer um dedo, né? Então, o rigor, para mim, fez bem. Para mim, fez bem. Eu agradeço, eu não reclamo. Fez muito bem. Porém, era assim, né? A infância na igreja, você era um mini adulto. Não faz também muito tempo, né, pastor? Mas eu também fui criada. A minha mãe deve estar lá em casa me assistindo e ela vai concordar comigo que nós éramos assim também. Um mini adulto, né? Mini adulto, você tinha exatamente. Que fazer tudo que o adulto fazia. A revista Escola Dominical do adulto, cantava os hinos da harpa junto com o adulto, tinha que ouvir a mensagem junto com o adulto. Então, não foi fácil. Eu me lembro que a minha mãe falava comigo e com meu irmão, nós temos uma diferença de 3 anos, e a gente chegava na igreja e ela falava, olha, vocês não fazem bagunça. Se a gente fizesse uma bagunça, era um beliscão, assim, por debaixo, boa. Sabe? Tem uma história que eu contei, acho que eu já contei, ela está aqui em Toledo já, porque ela é verídica. Como a minha mãe, ela é expert na rede social. Ele deve estar assistindo com certeza, né? Ela pode testemunhar isso, porque eu já falei isso tendo ela no culto. Mas a gente morou sempre na roça, né, até vir para a cidade, mas a gente morava num lugar onde, de um sítio para outro, que dividia, era um pequeno córrego, assim. E tinha uma pontezinha para passar, uma pinguelinha para passar, que só passava a gente a pé. E do lado morava um amigo de infância, da escola, chamado Valdecir. Mas eles não eram crentes, na casa deles tinha um baile direto e tal. Aí pegou um dia de culto de um sábado, que a minha mãe disse assim, vamos para a igreja? Eu disse, mãe, hoje eu não quero ir para a igreja, eu não queria ir para a igreja hoje e tal. Ela não disse nada. A nossa casa era de chão que eu digo de terra. Uhum. O nosso fogão a lenha era uns pedaços de pau fincado, então embaixo era onde guardava as lenhas. Embaixo assim, me lembro, parece que vejo essa cena. E repartido por alguns poucos móveis dentro de casa, uma pobreza muito grande. E aí ela já estava de saída, meu pai tinha arrumado o carrinho para botar a família em cima, aquele carrinho de roda dura, e ela catou uma corda e amarrou no meu pé, assim, dá o pé aqui, amarrou, e eu fiquei olhando, né? Eu estava todo feliz, não ia para a igreja. Aí ela foi lá no pé do fogão, assim, a outra ponta, amarrou outra ponta. O que você está fazendo? Ela falou assim, eu vou amarrar o teu pé aqui. Quando eu chegar, eu quero achar você amarrado aqui. Porque se você estiver pensando que a hora que eu sair, você vai lá para o aniversário do menino, você não vai. Eu fui para o culto, claro, né? Deu uma vontade de ir para o culto, né? Mas, então, era assim. Por isso que eu falo, hoje, se fizer isso, aí dá um reverso, né? Mas era assim que a gente foi tratado. Mas glória a Deus por isso. Pastor, e o senhor entende que essas experiências que o pastor acabou de me contar e que o senhor tem, isso contribuiu muito para o seu pastoreado? Então, eu tenho uma experiência com 5 anos de idade. A gente morava nessa casa que eu citei ao lado da igreja no sítio, e a casa ela ficava assim retirada da rua.
E na frente, a minha mãe sempre gostou de muitas flores. Se você for na casa da minha mãe hoje, você se encanta de ver o que é flor que tem na casa dela, folhagem. E ela tem uma mão para isso que é impressionante. A casa dela é uma floresta. Olha aí, mãe, você não está sozinha, viu? E na frente da casa, ela fazia uns canteiros e plantava pequenas flores, aquele capitão, aquelas margaridas, aqueles negócios, e aquilo enchia de borboleta. Então eu e meu irmão vivia no meio brincando, era tanto que era ali o local que a gente brincava, pra você ter uma ideia. E numa madrugada eu acordei, depois dessa visão, de que Jesus estava arrebatando a igreja. Eu tinha 5 anos. Jesus estava arrebatando a igreja exatamente ali, naquele local onde a gente brincava, e a casa eram os únicos lugares protegidos. A terra toda era uma fogueira só, mas já toda destruída. E havia um clarão no céu, onde, na minha interpretação, eram anjos. Hoje a gente entende, né? Os redimidos subindo, Jesus com os braços abertos e o povo subindo, e nós seríamos praticamente os últimos que estavam subindo. E aí a minha mãe vinha assim com meu pai naquele tempo usava bigode e tal. Eles estavam vindo, eu estava com meu irmão, eu tinha um irmão mais novo que estava no colo da minha mãe, e eu virei para ela e perguntei: mãe, o que é isso? Ela disse: isso é o arrebatamento. Olha então, só. Esta experiência foi tão forte que eu nunca mais esqueci os detalhes dela. Então, todo esse processo rigoroso, porque daí é incrível, assim, eu nunca tive um outro pensamento. Até nessa questão que envolve aí esse aniversário do Valdecir, que eu iria para lá, eu nem sei como que é isso, eu lembro da corda. Mas o que eu ia fazer lá eu não lembro. Porque era no trabalho, era na escola. Eu nunca tive assim, não, eu vou parar, não dá, eu vou desviar, eu não quero ser crente. Nada, nunca tive isso. Por quê? Porque aquilo foi tão forte que eu tinha uma convicção. Eu preciso ir para o céu. E isso com 5 anos, pastor? 5 anos. Olha só, né? Às vezes a gente pensa que as crianças não têm um encontro, né, com Jesus, com Deus, e o pastor, acabando de nos contar aqui, com apenas 5 anos já teve uma visão. Então eu vejo que assim o nosso trabalho como tias e tios do Ministério Infantil, ali com a base, né, pastor, não é em vão, né? É extremamente importante, né? Imagina se a gente tivesse isso naquele tempo, né? Tivesse uma estrutura dessa, teria errado menos, né? Hoje poderia estar fazendo muito mais pelo reino, avançando, e com mais conquista para o reino, mas que, com isso tudo, esse rigor, Depois eu tive também o meu pai que desviou-se por uma situação que não vem ao caso, mas assim, não que a gente queira eleger culpado para quem desvia, mas meu pai foi enxotado da igreja por um negócio que nem culpa ele tinha no dia, um negócio que me entristecia, porque daí eu já era um adolescente quando isso aconteceu, e eu me entristecia, porque eu amava o pastor que fez isso, ouvia o pastor que fez isso e via o meu pai desviado por culpa de algo que ele fez, mas a gente aprendeu a respeitar o pastor e tal. Na verdade, a autoridade maior na vida da gente era o pastor, então a gente não guardava rancor, mágoa, tristeza, mas ele era o culpado do meu pai estar desviado. E meu pai ficou desviado muitos anos, voltou de novo a beber e tal, aquela situação bem delicada. Mas mesmo nesse processo, todas as vezes, eu não lembro, eu não lembro, não tenho lembrança se algum dia eu fiquei em casa, perdi um culto, não lembro. Não lembro. Isso é muito bom, né, pastor? Eu vejo que eu também, a minha mãe não deixava a gente faltar culto, nós não faltávamos culto, era terça, era quarta, era quinta no círculo de oração, era sexta, era sábado, era domingo, a gente não faltava o culto. E eu vejo o quanto isso faz bem pra gente, fez bem pra mim, né? Isso é muito importante. E hoje é o desafio. Vamos aproveitar. Não, que hoje é quarta, não é terça? Não, hoje é quarta. Mas vamos aproveitar. Olha. Hoje o grande desafio hoje não é levar os filhos para a igreja. É duro eu falar isso aqui. Mas o grande desafio é levar os pais para a igreja. Esses dias eu atendi o Ministério de Adolescentes. Qual que é a reclamação deles? Os pais não trazem os adolescentes para o culto.
Sabe assim, é algo que me machuca, me fere. Assim, eu saio de uma reunião dessa, e vou falar isso pela primeira vez. Eu saio de uma reunião dessa, como essa que eu estou citando, ferido. Porque a igreja oferece bastante coisa para coisa do futuro. Eu vou dar aula numa escola bíblica e pedir o tema semeando e colhendo. Eu fiquei quase 2 meses tentando colocar dentro de 2 aulas essa matéria, e eu fui tão ministrado por Deus nisso, coisa que eu nunca tinha parado para pensar em 57 anos de idade. Parado para pensar. O que isso significa? Porque tem muitos pais hoje indo buscar o filho lá na boca de fumo, não estou dizendo que é regra geral, lá numa festa rave, lá numa baderna, lá numa faculdade onde ele já se perdeu. Tem uma mãe aqui do campo que eu tenho dó dela. Não é da sede, de uma congregação, e eu tenho dó. Ela vem na sede, quando eu escuto a voz dela assim, pode ter certeza que é 40 minutos, 1 hora para ouvir ela. Ela está entrando em depressão, de desespero, porque o filho não quer mais ir para a igreja. E eu fiz uma pergunta para ela, quando esse menino era pequeno: não, meu marido não ia para a igreja, meu marido não gostava do pastor, meu marido não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, o grande responsável por um filho permanecer na igreja não é o pastor da igreja, não é o porteiro da igreja, não é as tias do ministério infantil. Isso tudo é só a cereja do bolo. O pai e mãe são os grandes responsáveis. Então, eu tenho uma dor no coração. Às vezes a gente fala e eu chego em casa, eu me sinto mal. Puxa vida, não devia ter falado nesse tom, não devia ter falado assim. Porque a gente sabe que hoje também as pessoas se chateiam com facilidade, se magoam com facilidade, né? Naquele tempo, os pastores disciplinavam do púlpito e a gente ia lá, pedia perdão, ainda chorava para ver que dia voltava em comunhão. Hoje, você não pode nem pregar, mesmo que pregar, a pessoa se chateia, se entristece. Mas hoje os pais são os grandes responsáveis por os filhos não quererem ir para a igreja. Aí tem pai me ouvindo agora que vai achar ruim. Não, mas eu criei meu filho na igreja e meu filho desviou. Também é uma situação. Quantos que foi criado dentro da igreja e desviou? Porque atinge a maioridade, ele toma o rumo que ele desejar. Mas aí a Bíblia entra em ação. Sim. Ensina no caminho que deve andar, que mais tarde não se desviará dele. Ou seja, uma hora vai lembrar. Em Marechal, agora acabou a pandemia, aqui pelo menos a gente não sabe que tem esse trabalho na cadeia, mas em Marechal a gente tinha um trabalho muito efetivo na cadeia. Toda segunda-feira tinha um obreiro que o campo missionário dele era a cadeia em Marechal. E ele chegava e dizia: hoje 3 desviados reconciliou, 8 desviados reconciliou, 7 desviados reconciliou. Isso era toda semana. Qual é os nomes? Isaías, Mateus, entendeu? Lucas, Pedro, Samuel, os nomes bíblicos. E por que voltou para Jesus, reconciliou dentro da cadeia? Porque eram desviados. Então, infelizmente, nós temos uma geração de pais hoje que empurra os filhos para longe da igreja. Porque daí o pai não gosta da liderança, ele não tem habilidade. Ele joga o filho também, né? Não, eu não vou. E os filhos vão criando isso aí, né? Vai. Eu achei até interessante, pastor, se eu não me engano, na terça passada, que o senhor falou no culto de ensino, que se você pedir para o seu filho falar um versículo da Bíblia e ele não souber te falar, pode parar porque alguma coisa está errado. Sim. E eu achei, isso me tocou tanto, sabe, pastor? Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia ou outras coisas, quando o senhor falou, eu falei: meu Deus, será que o meu filho sabe falar um versículo da Bíblia, né? E é uma coisa que a gente se pergunta, que os pais aí de casa que estão nos assistindo devem fazer esse teste com o seu filho, porque a gente já vai entrar em umas perguntas aqui agora na questão da era da tecnologia, né, com as crianças com celular, com tablet. Hoje tudo é mais fácil para eles, né? E muitas vezes nós pais pecamos, porque a gente mesmo dá o celular ou dá o tablet para os nossos filhos, né? E muitas vezes nós esquecemos de tirar um tempo para o devocional com os nossos filhos, conversar com eles, sentar. Porque na minha época, pastor, quando eu era criança, não vou dizer pequena, porque eu continuo pequena, né? Mas a gente tinha culto no lar. Sim. Meu pai se reunia com a gente fazia culto, cantava. Eu me lembro que lá no meu avô, onde meu avô mora
ainda mora hoje, a gente, toda vez que nós íamos lá, a gente chegava lá, escurecia, ele tirava leite, mexia nas suas coisas no sítio, mas chegava à noite, era a regra. Nós sentávamos, ele falava, ó, você vai cantar, você vai pregar, você vai orar. E era tão bom isso, e é uma coisa que hoje a gente não vê muito, né? Nesse sítio que a gente morava, metade da casa morava minha avó e a outra metade morava a gente. Então, na casa da minha avó era uma casa que já era de assoalho e tal, e a nossa foi um acréscimo que foi feito. Então, ia na igreja na terça e no domingo, isso era a regra. Mas dava 8 quilômetros de distância, do sítio até na cidade onde era o culto. Mas na casa da minha avó, a luz de lampião, de lamparina, aí, quando dava no final da tarde, ela avisava. Hoje vai ter culto em casa. Hoje vai ter culto em casa. E ela fazia isso. Eu me lembro que todos os cultos, olha, eu tinha 8, 9 anos, mas todo o culto eu cantava. Então, naquele tempo, a minha mãe ela foi uma gigante, né? Na preparação dos filhos para o reino, ela foi uma gigante. Então, ela preparava os cadernos para nós. E qual é o acesso que a gente tinha aos hinos? Hoje, você digita com 3 segundos, você tem o hino que você quer na mão, com a vírgula, a pronúncia correta. Então, naquele tempo, a pessoa tinha que ouvir um disco e copiar. Então, as palavras... Você imagina, como entendia. Como né? entendia. Mas aí, de tanta pessoa cantar, decorava do jeito dela e fazia as cópias. Aí eu tinha um caderno de hino, eu tinha a Bíblia, né? No caso eu não tinha, mas minha mãe tinha, a gente usava ela para ler. Aí todo o culto, eu não vou dizer para você que era todo dia, mas assim, até a gente lembra, ela fazia um mingau de araruta, né? Vocês não vão lembrar o que é isso. Chamava o Ildemar, lá o Ildemar lembra. O mingau de araruta, e o convencimento dela para nós era esse. Depois do culto, a avó vai fazer mingau. Ai, ficava tudo faceiro. Então, a gente foi criado assim, né, nessa regra, né? No rigor, porém, amando Jesus. Sim. Amando Jesus. Então, de fato, assim, e o que eu falei, olha, é uma realidade. Tanto a Bruna como o Lucas, eles foram ensinados a orar, foram ensinados a não comer sem orar. O Lucas, que daí no caso da Bruna, eu trabalhava muito fora, chegava às vezes a estar dormindo, mas no caso do Lucas, que a gente já estava na igreja, se às vezes ele estava com sono, ele fosse deitar, e tivesse gente em casa, ele chamava, pai, eu quero deitar. Pequenininho, 2, 3 aninhos, pai, eu quero deitar, estou com sono, vem orar. Aí nós ia lá e orava todo dia, ajoelhado ao lado da cama dele, todos os dias. E recitava o Salmo de número 4 inteiro. E quando chegava o último versículo, era ele que citava. Nem falar direito ele sabia. Falava as palavras tudo erradas, mas ele decorou, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu me faz habitar em segurança. Todo dia, todo dia, todo dia. Que coisa interessante, né, pastor? Que nós podemos, né, fazer isso com os nossos filhos. Quem não tem o hábito aí, né, que está assistindo a gente em casa, que não tem o hábito de fazer, que pegue esse hábito, né, pastor? E a nossa obrigação, né? Nossa obrigação como pais. Eu sei que, às vezes, a nossa correria do dia a dia, a gente trabalha fora, faz um monte de coisa, mas a gente precisa tirar esse tempo com os nossos filhos, né? Deveríamos parar para pensar, esse tempo é um tempo de qualidade. É um tempo de qualidade. Que seja uma oração que faz. Essa criança nunca mais vai esquecer disso, né? Exatamente. Então, é necessário. Pastor, outra curiosidade que eu tenho, o pastor já comentou com a gente, já falou com nós sobre isso, sobre, né, todo mundo sabe que o pastor investe muito no ministério infantil. E não é porque eu estou aqui na tua frente, mas eu sou muito grata a Deus pela vida do Senhor. Amém. Por esse pastor tão abençoado que nos abençoa não só com o Ministério Infantil, mas com todos os departamentos. Mas eu sempre vejo o pastor com um cuidado com o Ministério Infantil. E isso despertou no Senhor quando? Sempre foi desde pequeno? Teve algum momento que o Senhor falou, opa, agora eu tenho que me preocupar com esse departamento, com esse ministério? Como que foi? Então, Ministério Infantil, hoje a gente chama de ministério. Sim. O que é um departamento? Departamento é algo que coordena um grupo. O
que é um ministério? O ministério é aquele que cuida. Então, você é líder do ministério infantil. Se uma criança estiver com problema, a tua obrigação é cuidar dessa criança. Por isso tem o Ministério da Família. Sim. O Ministério Infantil. Por quê? Porque não é um departamento que vai organizar eventos. Vai cuidar das pessoas. Um ministério para isso. Sim. Hoje a gente tem ministério, mas até pouco tempo departamento. Mas isso é recente. Cultinho infantil começou... Olha, quando as primeiras vezes eu já dirigi igreja, que começou no meio dos cultos, alguns pastores autorizar, sair as crianças para ir para o cultinho infantil, isso foi um escândalo. Como é que vai tirar as crianças dentro da igreja? O lugar das crianças dentro da igreja. Tinha pai que não deixava ir. E aí entrou uma outra situação muito delicada. Porque quem que ia levar essas crianças para lá? Eu não vou cuidar do filho dos outros. Essa é a palavra. Então tinha que pegar alguém que tinha disposição para ir, para cuidar, porque também não é fácil. Não. Vamos pegar, igual disse o Jonas, 54 crianças domingo dentro de uma sala. Olha, eu oro diariamente por essas professoras. Porque não é fácil. Uma coisa é a escola onde eles vão de uniforme, e a gente nota que eles têm um comportamento, e outra coisa é na igreja. Uhum. Não é o mesmo comportamento. Não. Entendeu? Então, só que nessa época, aí eu já dirigi igreja, que daí tirava as crianças, ia lá e o que fazia? Qual que era a maior função que essas crianças tinham? Chega lá com a caixa de lápis de cor, olha, compramos lápis de cor para as crianças. Agora as crianças vão pintar na hora do culto. E qual que era o objetivo? Olha, irmãos, você que tem sua criança, manda para a sala para você assistir o culto tranquilo, seus filhos estão sendo cuidados. Então, em outras palavras, tirava as crianças do culto para os pais assistir culto. Tá. Essas crianças, isso faz 27 anos, essas crianças têm 30, estão casadas. Alguns já são até pais, mães. Que é o meu caso. Entendeu? Então, o que acontece? Se essa semente que não foi bem plantada lá atrás, hoje muitos desses nessa idade estão desviados. Por quê? Porque daí perdeu o amor ao culto. Então, quando começou a ser olhado para isso, com mais carinho, então passou-se a investir com muita temeridade. E eu acho incrível isso. Eu sozinho não salvo o mundo, mas eu preciso fazer alguma coisa no meu tempo. Eu acho isso incrível, eu acho. Porque as igrejas foram, em certo momento da história dela, ela mudou o foco. As igrejas existem para arrecadar dinheiro. Só isso é o foco dela. Quando precisa investir, é sempre a miséria. Seja em missão, seja no que for. Agora, se for para manter um império, aí investe. Mas na base não investe. Então, como eu sempre me preocupei com a questão, desde que a primeira igreja, essa questão missionária, sempre foi uma preocupação e nasceu lá nas aldeias dos índios. Então, quando eu chegava nas aldeias dos índios, levava roupa, campanha de roupa usada, campanha de alimento para levar para as aldeias dos índios e tal, enchia uma Kombi, levava. Chegava lá, as crianças vinham ajudar a separar roupa para o pai e para a mãe. Separar comida para levar para casa. Aí disse, mas está errado. E essas crianças? Então, aí é que a gente começou a mudar, como foi feito lá para Minas já várias vezes, porque aqui em Toledo eu fiz uma vez, mas já há muitos anos que a gente investe no Vale, como os outros projetos. É só ver os vídeos do Paraguai, quando chegou lá os brinquedinhos para as crianças. Pronto, dali você já nota a necessidade de atingir elas. E especificamente para nós aqui nesse tempo, numa dessas viagens que eu estava vindo, eu parei num pare e siga, eu estava arrumando a pista, e eu ando orando pela estrada. Eu não falo isso aqui porque eu estou ao vivo, não. Falo para complementar o que eu estou dizendo. Então, eu estou sozinho dentro do carro. Olha, eu fui em Ponta Grossa esses dias, deu 6 horas de viagem. 6 horas orando, preparando uma mensagem, vem um versículo na mente, preparo uma mensagem, às vezes um compromisso que eu vou ter, igual agora esses estudos, essas escolas, aí eu lembro do tema e eu vou ocupando aquele espaço, eu estou sozinho dentro do carro. E numa dessa parada, o Espírito de Deus visitou o carro e disse,
orientou, disse, o maior, eu estava falando sobre missão, congresso, Senhor, olha, nós podemos ser uma referência de missão, os congressos podem ser tal. Deus disse, eu não quero nada disso. Nada disso. Invista na base. E é o fato. Hoje a gente busca na cadeia, na boca de fumo, afastado, sendo que eles estão no nosso colo, na nossa mão. E aí pronto, aí a minha responsabilidade aumentou. Então, hoje, o grande prazer que a gente tem, e é interessante, eu vou confessar isso aqui, acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso, foi tão sério, tão forte isso, que na sequência eu ia parar para abastecer o carro, eu entrei no banheiro, eu tive que lavar o rosto, assim, porque as pessoas começaram a me olhar, descer do carro sozinho e chorando. Né? Foi tão forte isso que a pouca experiência que a gente analisa o conjunto da obra de uma igreja. Mas eu creio que estamos atravessando assim, um mover de Deus. Também não um grande avivamento, mas um mover de Deus. Né? Que poderia ser muito maior, pode ficar maior, mas um mover de Deus. Mas ele é fruto do que aconteceu no Ministério Infantil. Aleluias. É. Glória a Deus por isso, né, pastor? Gente, nós estamos aqui arrepiados. Confesso que é muito prazeroso ouvir isso, pastor. A gente se alegra e se emociona, né? Então, quando começou a montar a estrutura do ministério, né? Você vai se lembrar, você estava junto, era tudo muito tímido, né? Aí depender de pessoas, aí depender de dirigente de igreja, as barreiras que tem, as dificuldades que tem. Mas eu aprendi com pancadas a não olhar para o chão. Não olhar para o chão. Então, um projeto, eu olho para cima assim. Pastor, olha para cima. Pastor, mas tal congregação, tal lugar, você sabe disso que eu estou falando. Não, não, irmão, vai dar certo. Meu Deus do céu. Quem tem que correr atrás de nós é eles. Não vão voltar atrás, carregar um balaio de pedra para carregar com nós. Nunca aí vai ficar para trás. Olha, chegou hoje da fábrica cadeiras e mesas para a congregação de Alto Alegre. Domingo agora tinha 14 crianças no Alto Alegre. Olha que maravilha, meu Deus. Que coisa. Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso. É uma congregação nova, né? Que e o avivamento o avivamento lá é nas crianças. Talvez não tenha isso de adulto, mas tem isso nas crianças. Eu liguei para a fábrica, você está vindo para cá, traga. Aí liguei hoje para o Aguinaldo, ele veio lá, pastor, como é que vai pagar isso aí? Depois você paga, irmão, faz um cheque. Brinquei com ele, não sei se ele está assistindo, talvez não, porque é dia de culto lá, mas ele não tem nem ideia de que essas cadeiras estão pagas, essas mesas estão pagas, né? Aleluia. É um prazer de ver. E o que é interessante, que de todo esse envolvimento do ministério em todo o campo, e a sede especificamente, você não vê um deles que lá teve que parar porque não foi para frente. Observe para você ver. Glória a Deus por isso, pastor. Pode notar para você ver. É o contrário. Lá começou o ministério, lá começou as crianças, lá começou. Tem 3 e começou e tal. Por quê? Porque o avivamento, o mover que Deus tinha para esse tempo para nós, ele começou quando a igreja olhou para esse olhar. Quando começou os primeiros investimentos. Meu Deus, mas isso aqui é muita coisa. Mas isso aqui, vai pagar isso aqui? Vai, irmão, vai pagar. Vai pagar, o dinheiro não é meu, é para a igreja, vai pagar. Então, quando começou a olhar isso, Deus virou os olhares dele. E isso é bíblico? Claro que é bíblico. Jesus, quando os discípulos quis impedir as crianças de ir, ele disse, não impeça. Deixa vir a mim. Deixa que eles venham até aqui. Então, as crianças... vamos pegar, eu vou ser bem franco, o culto nosso de domingo. Às vezes você está num culto, assim, o culto você precisava daquele espaço para finalizar um apelo, talvez para orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Olha no relógio, a hora já passou, mas tem as crianças para entrar. A gente para tudo para eles. Por quê? Porque para eles é o ápice deles, é o auge do culto para eles entrar ali e se apresentar. Então, eu noto que quando a igreja olhou com esse olhar,
Porque hoje eu tenho 57 anos de idade, eu já fui criança. Daqui 30 anos, se a gente estiver vivo, já não vai estar mais atuando, mas quem tem 5, 6 hoje tem 35. Serão os vereadores da cidade, os prefeitos, os deputados, os pastores de igreja, os líderes de... É uma base que nós temos que investir. E por que hoje, olha, agora deixa eu aproveitar um espaço aqui, vai sair um pouco fora do teu tema. Com a experiência que eu estou tendo na convenção, eu noto isso. A maior dificuldade que a convenção tem no Paraná hoje, líderes. Vagas cidades, vagou a cidade tal. Estou falando perante Deus. Senta-se as lideranças, vai, vem, cai num nome. Vai, cai em 2 nomes. Anda, volta no primeiro nome. Anda no segundo nome. Não tem. Mas, poxa vida, mas no meio de tanto pastor não tem quem tem condição de assumir? Todos querem. Mas a igreja falhou na liderança. Ela foi simplesmente avançando e não formou. E Deus me deu uma graça. Eu não tenho ciúme, eu não tenho problema de dizer, não, eu tenho que pisar no pescoço do fulano, porque perto de mim tem que ter gente fraca, senão eu estou no meu lugar. Eu não tenho problema com isso. Pelo contrário, como eu gostaria que daqui 10 anos tivesse pastores pelo estado inteiro, pelo Brasil, que saiu de Toledo, que está sendo útil. E é o que eu digo para eles, ó, se Deus me der vida mais 10 anos, eu tenho obreiro para colocar nesses lugares tudo. Vou formar esse povo popular. Então, se nós não ter essa visão de formação, daqui 10 anos a igreja vai se tornar, com todo o respeito que tem aos luteranos. As igrejas luteranas hoje são igrejas envelhecidas. Envelheceu. Porque não cuidou desse... Não tem um ministério infantil lá dentro, de jovem, de adolescente, você não vê. Só os velhinhos. Daqui mais 5 anos, se os velhinhos não tem mais, a igreja tem que fechar. Então, nós precisamos nos preocupar. Porque daqui a pouco, essa geração que vem atrás de nós e vê, não é pouco. Nós estamos falando de uma multidão de crianças. Toledo, uma multidão de crianças. Uma multidão de crianças. Exatamente. E é muito interessante, pastor, isso que o pastor falou. Eu vejo mesmo o meu filho, né? Esses dias atrás ele falou para mim, mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual você, eu vou cuidar das crianças. Então, para vocês verem em casa como eles se espelham na gente, exemplo, né? Exemplo para eles. Isso é maravilhoso. Pastor, nós sabemos que nós estamos vivendo numa época muito difícil com as nossas crianças, né? Elas estão sendo bombardeadas todos os dias, seja na escola, seja nos desenhos, nos comerciais, na internet. E isso tem nos preocupado muito, né? Sei que sempre teve, mas parece que agora, nos últimos anos, tem se intensificado muito isso, né? Até nós já comentamos, o pastor já comentou na igreja essa questão de uma lei com banheiros compartilhados, né? Tantas outras coisas que a gente vê por aí. E eu queria saber do pastor qual que é a importância do ministério infantil nas igrejas. Não só na igreja, mas no mundo aí fora, nós como tios e tias, a nossa importância, né, nesse mundo. Eu vejo que nós estamos ali formando a base, e eu sempre falo para os tios e para as tias que é uma guerra espiritual. O inimigo puxando as crianças de um lado e nós puxando as crianças de outro lado, né? E eu gostaria de ouvir do pastor, né, qual que é a importância do ministério infantil então, nesse tempo que nós estamos vivendo. Aí é a Bíblia que responde. A Bíblia diz que nós somos sal e somos luz. Em ambas as citações, são palavras de Jesus, ele cita pequena quantidade, mas com efeito. Até esses dias tinha um videozinho que alguém estava pregando sobre isso, e eu achei muito interessante, em que pese a gente parar para pensar isso, mas essa pessoa foi muito feliz na colocação. Ela disse assim, você já viu alguém se alimentando, chegou e se alimentou na casa de alguém, e termina e disse, olha, eu quero elogiar a cozinheira, chama a cozinheira. Olha, eu quero saber qual é a marca do sal que você está usando. Por quê? Não, porque o sal dessa comida é perfeito. Já ouviu alguém fazer isso? Não. Nunca? Nunca. Ou chamar o garçom, só me traga aqui o chefe de cozinha, eu quero parabenizar ele pela qualidade do sal que ele usa nessa carne. Não tem. Pelo contrário, essa carne está mole, essa carne está saborosa. O que faz uma carne ficar saborosa?
tempero dela, o sal. Uma comida saborosa, o sal. Porém, ninguém quer saber nem que sal é. Ah, é sal de parrilha, sal, não sei, do Himalaia. Ninguém quer saber. Ele quer saber de ter gosto para ele comer. E Jesus, na sua sabedoria, disse isso. Então, não é a quantidade, é a qualidade. Então, não tem como mudar o mundo, sozinho não muda. Mas a gente também pode não deixar o mundo apodrecer. A igreja tem que ter um papel relevante, porque daí entra uma outra situação. Não, eu não vou pôr meu filho porque lá tem isso, eu não vou e tal. Também não adianta trancar uma criança dentro de um quarto. Sim. Por quê? Porque o sal ele só funciona se ele tocar no alimento. Então, nós precisamos estar inseridos em todos os lugares. O que a gente precisa é ter testemunho, porque ali a orientação de Jesus sobre testemunho. Então, os nossos filhos precisam estar tão preparados que, quando ele chegar, ele ter condição de combater. Eu não concordo, eu não aceito, está errado. Ele ia com essa visão. Eu vou citar, olha, como eu disse, eu não tive ministério infantil, não tive nem adolescente. Quando eu me vi, estava no meio da juventude. Mas era proibido educação física. A gente quase que reprovava nas escolas, tirava nota boa em tudo quanto é matéria, e educação física era um caos. Porque não podia fazer. Era pecado pôr tênis, era pecado usar shorts, era pecado usar calça de agasalho. Então, às vezes que um professor muito querido, minha mãe ia lá conversar com ele, porque era zeladora da escola, ele falava assim, mas fala para pelo menos vir, eu dou nota para ele. Falava assim, de como a gente ia, de calça, de camisa, e era a maior zombaria dos meninos. Não queira saber o que a gente passou. Por quê? Porque a pobreza era extrema. Eu me lembro que meu pai trabalhava numa empresa, que a empresa dava para ele de uniforme um sapatão para ele. Sapatão, aquele de sola de pneu, não sei se vocês conhecem isso. Sim. Sapatão rústico, feito artesanal de sola de pneu. Então, ele, quando sobrava um daquele, eu usava, era o que eu usava. Então, era uma calça, uma única calça, uma única camisa e um sapatão daquele no pé para fazer educação física. Então, os meninos da escola, era uma zombaria sem tamanho. Se eu fosse dar lado ao que eu ouvia, ou eu brigava ou eu desistia da fé. Mas aquilo nunca me abalou. Porque quando eu via eles zombando, aí chegava na hora de fazer os times de futebol, nunca ninguém me chamava. Time de vôlei, time de tudo. Na hora da educação física ali, eu nunca entrava em nenhum. Eu ficava sentado do lado. E quando o professor insistia para botar lá, eles, imagina, molecada, rapaziada, já tudo adolescente, indo para jovem. Não, como é que ele vai jogar com esse sapato aí e tal, já com um pneu no pé aí e tal. Eu nunca voltei para casa chorando, nunca voltei para casa praguejando, porque as minhas outras notas eram as melhores da sala. Então, nunca reprovei um ano na escola por causa disso, porque os professores consideravam. E muitos desses não tinham essa dificuldade. Então, não só por isso, mas eu não ligava. Se tem uma coisa no mundo que eu nunca me preocupei, foi com isso. Eu tenho um objetivo, assim, uma graça que Deus me deu de traçar foco, né, de traçar até hoje, traçar um foco. É isso aqui, o alvo é aquele lá. Ah, mas estão falando, o fulano falou, alguém comentou isso aqui, eu não tenho tempo para parar para ouvir, não. O foco é aquilo lá, o tempo é muito, muito curto e eu preciso ir para lá. Então, assim, nesse período, se fosse olhar o bullying, que hoje é chamado de bullying, que a gente passou, meu Deus, tinha desistido. Então, não é o fato do mundo estar perdido assim que a gente vai achar que é o caos e que a igreja vai sofrer por causa disso. Nós precisamos fortalecer o ensino das nossas crianças dentro da igreja. Se eles estiverem bem ensinados, isso tudo não vai fazer mal para eles. Exatamente, é o que a gente ali da sede e também no campo todo, em todas as igrejas, a gente tenta passar isso para as nossas tias, né, falando para elas que nós estamos com a base, né, pastoria, igual o senhor falou, nós temos que formar ali aquela base, uma base bem estruturada, porque quando chegar na faculdade ou quando chegar na escola algo, né, que não é certo, eles vão saber dizer, não, isso não é certo. O Lucas passou por isso. O Lucas estudou numa faculdade pública. Ele fez o direito na Unioeste. É só perguntar para ele, ele te fala. Uma faculdade
extremamente esquerdista, entendeu? Então, é só perguntar para ele como que é lá dentro. Agora, é diferente quem chega lá crente, com a base, e outro que chega... Quantos moços da igreja que eu vi lá com 2 anos fazendo os cursos, seja qual curso for, já sumia da igreja, desviava, virava o diabo aí. Por quê? Porque falta exatamente essa estrutura. Agora, se os nossos filhos, as nossas crianças forem preparadas para o futuro, para o amanhã, elas serão esse sal. Exatamente. Pode ter 200 dentro de uma sala, tudo falando uma coisa. Se levantar um sal, ele é o suficiente para temperar a sala inteira. E o pastor falou na questão do bullying, né? É uma coisa que a gente tem trabalhado também nos nossos cultinhos, porque às vezes eles têm medo de falar alguma coisa ou de se posicionar, né? E é uma coisa que a gente precisa trabalhar isso também neles, porque nós, quando éramos crianças ou adolescentes, nós não ligávamos, como o pastor falou, nós tínhamos um foco e a gente não importava com aquilo, podia falar o que fosse e a gente continuava. E muitas vezes eu vejo que as nossas crianças, elas têm essa dificuldade. Mas como eu vou falar, meu amiguinho não vai na igreja, né? Então, às vezes, eles têm essa dificuldade, uma coisa que nós temos trabalhado ali na sede com essa questão também. Para eles, se você... Não, isso não é certo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de ter a sua voz, né? De falar aquilo. O que eu vejo é que Deus colocou nas nossas mãos, uma base para o futuro. E daqui 20 anos, a cidade de Toledo, se Jesus não arrebatou a igreja ainda, saberá se nós fomos eficazes ou não. É simples assim. Eu espero que sim, pastor. Esse é o meu, como diz o senhor, meu foco, meu alvo, né? É isso. E a gente aprende muito com o pastor. Acredito que todos os nossos tios e tias, como eu e o Jonas, a gente aprende com o pastor essa questão da liderança, essa questão de a gente ter um alvo. Não olhar para o que está falando ou o que está dizendo, mas só focar naquilo. E eu vejo como é interessante, né, pastor? A gente anda nas ruas da cidade e a gente vê muitas crianças no semáforo pedindo dinheiro, e isso me corta tanto o coração, sabe? Isso me comove tanto que, se eu pudesse, eu pegava todos eles, colocava dentro do carro e levava todos eles para a igreja, sabe? Mas a gente sabe que às vezes não é assim, às vezes os pais não dão uma liberdade para a gente, e como a gente vai se moldando, né? Eu vejo que eu tenho um amor tão grande pelas crianças, tão grande, mas tão grande, que, se eu pudesse, eu deixava eles todos assim debaixo das minhas asas, protegendo eles, né? Mas é um tempo que Deus reservou, eu percebo isso. Porque outras cidades, para cada tempo, Deus tem um projeto para uma cidade e para uma igreja. Tem um tempo que a igreja constrói bastante, tem um tempo que a igreja cresce, tem um tempo que a igreja tem milagres. Para cada tempo, Deus tem um projeto. Eu percebo que, para esse tempo, Deus está preparando a igreja para um futuro. Toledo é conhecida como a capital do agronegócio e, daqui mais alguns anos, conhecida como a capital da tecnologia por causa do Bioparque. Sim. Eu percebo que Deus está também preparando. Por isso que eu disse para você, daqui 20 anos a gente vai saber se nós somos eficazes ou não. Porque daqui 20 anos essas crianças já são adultos, já estão saindo da faculdade e já estão trabalhando. Se nós tivermos essas centenas de crianças todas aproveitadas, os médicos dessa cidade serão todos crentes, os advogados serão crentes, os farmacêuticos serão crentes, os fisioterapeutas serão crentes. Essa é a nossa responsabilidade. Então, o que a gente precisa se preocupar hoje é o que nós estamos fazendo, qual é o melhor para essas crianças. Por isso que, se Deus der graça de nós termos no futuro a possibilidade de ter uma estrutura nova para nós, eu digo em termos de construção, que é o grande desafio, a gente já preparar a igreja para isso. Não ser adaptação, é uma coisa que me incomoda. Precisa de mais uma sala, então tira aquele negócio dali, tira o entulho dali e empurra para um canto e põe uma cadeira aqui, acho que já dá aqui. Não, eu não gosto disso. Eu acho que tem que ser a base tem que ser o melhor. Então, o que de melhor pode fazer? Qual é a melhor sala para ter? Qual que é o melhor ambiente para ter? Eu recebi um vídeo esses dias de uma congregação. Terminou o culto, a irmã fez um vídeo e mandou para mim. Disse: olha, pastor, eu quero pedir perdão para o senhor, porém eu estou livre
para o senhor fazer o que o senhor quiser. Primeiro estava assim, segurando o celular. Se o senhor quiser me disciplinar, chamar a atenção, eu estou livre. Mas eu sou tia dessa congregação, eu quero mostrar para o senhor como que terminou o cultinho aqui. Então eu achei que era né? Quando ela mostrou assim, as crianças tudo molhadas de suor, assim, camiseta grudada, assim, falou, pastor, tinha 31 crianças, e essa aqui é a sala que nós estamos estudando, e mostrou a sala, assim. Meu pai do céu. Aí você vê, primeiro você pensa assim, qualquer um outro pensaria, nossa, mas essa irmã é abusada, vamos mandar disciplinar ela. Como é que ela faz isso com o presidente? Né? Respondi para ela, disse, irmã, amanhã a senhora não vai ter mais esse problema. Ela respondeu, é comigo, pastor? Senão a senhora guarda. Eu penso que aquela noite ela não dormiu. Eu imagino. Quando foi no outro dia, chamei o eletricista. Você tem um tempo? Hoje tem. Fui lá na congregação, porque isso é responsabilidade do dirigente também, né? Sim. Mas fui até lá, olhei, chamei, mostrei o que era para ser feito. Prometi para eles que na primeira oportunidade aquela sala vai ter um ar-condicionado, mas ela não tem hoje condição, não é que a gente não tem condição de comprar. A estrutura não tem estrutura para pôr, botou ventiladores suficientes para atender. Elas se empolgaram tanto que no outro dia elas pintaram a sala, decoraram a sala, e aí fez um vídeo e mandou. Ó, pastor, como é que está a nossa sala agora aqui? Então é isso que eu digo, uma criança dessa chega num ambiente desse, qual que é a visão que ele tem? Me valorizam. Se importaram comigo, né? Se importaram comigo. Ele não vai dizer isso, um menino de 3, 4 anos, ô tia, olha, não vai dizer. Só que daqui 10 anos ele vai dizer, ó, a gente ia para o cultinho, não tinha ventilador e arrumaram a nossa sala. Então essa adaptação eu não gosto. A gente teria que ter assim, estrutura, como está tendo, né? Montando. Sim. Muita coisa para ser feita, mas vai fazendo. E eu espero que no tempo sede, se Deus der graça para nós, montarmos uma nova estrutura, porque também não adianta ficar tentando adaptar um negócio que é quase que impossível, mas na nova estrutura da sede, dar condições de você não ter que ir lá, não, mas isso aqui está faltando uma cadeira ou não cabe uma criança. Pelo contrário, a minha cabe mais 10, cabe mais 20, cabe mais 30, porque é a base. Amém. Então, esse é o grande detalhe. A gente precisa trabalhar essa base, que lá na frente, aí vem a questão da internet, questão de celular, questão de tudo e tal. O que leva hoje a gente ter tanto problema com isso? Será que se falar no culto, todo culto, para os pais não dar celular na mão dos filhos, os pais vão obedecer? Não vai obedecer. As crianças não ficariam irritadas. Ó, o pastor falou que não é para você pegar celular mais. E você vai passar a odiar o pastor. O que essa criança tem que ter? Ela tem que ter uma estrutura tão forte, um sentimento tão forte para ela, não esquecer o que foi ensinado. Você quer ver uma coisa assim que eu não pedi para fazer, mas é uma coisa que me emociona assim, todo domingo quando eu pego e vejo o que o que é feito naquele auditório infantil, é um negócio que eu nunca vi igual. Os temas, a decoração, mostra a importância que se tem para as crianças que chegam ali, porque tem um foco, tem um tema para aquilo ali. Então, e isso vai tirar isso da mão deles. Mãe, a tia falou que eu vou ter que decorar um salmo. Ele, por si só, vai dizer, não, deixa o celular aqui que eu tenho que decorar um salmo. Então, se nós soubermos montar essa base, a gente corrige isso. Não tirando, mas corrigindo. Mas corrigindo, né? Exatamente. E como o pastor disse, a questão ali dos cultos infantil, a gente fica semanas, quem é tia do Ministério Infantil sabe, semanas e semanas preparando o culto, pensando no tema, orando primeiramente, né, pastor, que eu falo para as nossas tias, que não é meramente chegar ali e dar um culto infantil, mas é orar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com as crianças? Meu cultinho é tal dia, vai me ajudando. E a gente vai fazendo o serviço de casa, eu converso com a Rose fala, eu estou fazendo as minhas coisas, estou pedindo, meu Deus, meu culto, o que eu vou falar? Senhor, me dirige. Então, assim, a gente vê essa importância dos tios e das tias. Mas o que é feito ali dentro daquele auditório ali para o culto infantil, posso falar para você assim, é um negócio que empolga, a gente se empolga, entendeu? É fenomenal, não tem como explicar. Mostra o zelo que se tem, porque, como eu disse, a gente vem de uma geração onde as crianças eram tiradas do culto para pintar. Aí tinha lá um desenho que supostamente tinha o Abraão, quem pintar melhor vai ganhar um bombom no final do culto. Era isso aí. Sim. E interessante que Toledo, olha que interessante, Toledo
tem uma história nesse sentido. Quando eu morei aqui em 88, 89, a igreja de Toledo ela tinha uma escola dominical como nunca teve igual. Nem só Toledo, como fora. Eu acho que a maior escola dominical do estado era Toledo. Ali onde é o prédio, ainda era um prédio de madeira ali, que era um salão social de madeira. E a igreja ainda era uma igreja bem antiga. E com aquelas... A galeria dela ainda era um U. Você tem uma ideia, dentro da igreja funcionava 6 salas de aula. Nossa. Dentro da igreja. Eram homens casados até 50 anos, homens casados acima de 50. Mulheres casadas até 50, mulheres casadas acima de 50. Moços e moças na galeria, um cada lado. Eram 6 adultos dando aula dentro da igreja. E eu dava aula para uma dessas classes. E as crianças saíam para fora, para o auditório. Quando voltava esse povo para dentro da igreja, dava mais gente de manhã na igreja do que no culto da noite. Então, o pastor Íris, na época era o pastor, ele sempre cuidou muito, né? Ele era pedagogo, né? Então, sim, a área de ensino era a paixão dele. Só que tinha algo interessante, a esposa dele, ela era a coordenadora das crianças. E nas crianças, dia domingo, as crianças saíam para ensaiar, voltar a cantar o hino e ficavam dentro da igreja. Não era um cultinho que tinha, né? Sim. Mas todas as crianças tinham um instrumento na mão. Todas as crianças. Seja um chocalho, seja um triângulo, seja um pandeiro. Todas as crianças, quando entravam, então as crianças brigavam para ensaiar porque elas queriam tocar um instrumento na hora de cantar. Então, você vê, isso faz alguns anos. Então, a igreja tinha já um sentimento voltado para essa questão, já tinha, assim, um desejo de... A gente nota, assim, que é um campo que Deus já estava trabalhando. Porque hoje tem muitos adultos que vão se lembrar. Olha, eu tocava nesse... Muitos, tenho certeza que muitos vão lembrar, pastor. Eu tocava e tal, né? Então, e hoje, se a gente fizer isso, como eu disse, daqui 20 anos, a gente vai ver se fomos eficazes ou não. Em nome de Jesus, nós estamos no nosso foco, né, Sim, pastor? Sim, claro. Pastor, já vamos finalizando aqui, quero agradecer ao pastor, né, por esse momento de nós estarmos aqui conversando, tirando algumas dúvidas, esse bate-papo que foi maravilhoso. E antes da gente encerrar, eu gostaria que o pastor Vicente fizesse uma oração claro. Para as famílias, para você que está aí nos assistindo, se você está perto do seu filho, da mamãe, do papai, se ajuntem aí com eles aonde você está. E o pastor Vicente vai orar pelos pais, pelos filhos e por nós também, tios e tias do Ministério Infantil, que eu acredito que tenha bastante nos assistindo. Claro. Porque nós sabemos, né, pastor, que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas é muito prazeroso. Eu tenho me sentido muito realizada a cada evento, a cada cultinho que termina, meu coração se alegra demais. Nós temos preocupações, a gente fica ansioso, mas quando acaba a gente fala, nossa, meu Deus, que bênção. Quando é o próximo? A gente já está programando o próximo, né? Quando a gente veio da roça para a cidade, nós fomos morar numa casa que 2 quadras era uma igreja. Então, chegou, a primeira coisa que eu vou fazer é achar uma igreja. Estava tendo um movimento na igreja, minha mãe levou lá. Quando eu cheguei lá, estava tendo uma EBF. Eu nunca tinha ouvido falar EBF na vida. Nem sabia o que era EBF na roça. Sim. E o que era a EBF? Uma escola Bíblia e Férias. Tá, então entra aqui. Tá, minha mãe me deixou lá e voltou para casa. Só que quando eu cheguei, tinha iniciado um dia antes. Quando terminou, foram entregar as notas, os prêmios. E uma irmã chamada Terezinha, que coordenava, ela fez uma colocação. Ela disse assim, nós temos uma criança entre nós, ela disse, que pelas notas ela ficou em primeiro lugar. Mas pelo fato dela ter faltado no primeiro dia, ela não pode receber o prêmio. Aí veio, me deram lá um não sei o que foi e tal, e essa criança era eu. Essa irmã viveu muitos anos, até me ver pastor. Sim. Porque quando ela fez isso, ela me chamou, me abraçou e chorou comigo e tal, porque ela achou que eu ia ficar triste porque eu tinha perdido o prêmio. Mas eu nem sabia o que era aquilo, também nem sabia que estava recebendo prêmio. Sim. Mas na cabeça dela. E quando eu fui consagrado a pastor, foi no dia 5 de dezembro,
Quando foi no dia 10 de dezembro, já na sequência, teve uma eleição no campo e eu já fui eleito segundo vice do campo em Londrina. Então, assim, nós estamos falando de 70 igrejas, estamos falando de uma cidade de 600 mil habitantes, né? E você era o segundo vice desse campo. Nossa, era... E aí, na sequência, teve um trabalho nessa congregação e eu fui lá, estava a irmã Terezinha, já usava bengala, já muito de idade. E quando eu fui apresentado pelo pastor, como o pastor Vicente, segundo vice do campo, que terminou, essa mulher, porque sempre a gente tinha contato com ela, essa mulher, mas ela não conseguiu falar em pé, de alegria. Ela dizia, olha, naquele dia, quando você chegou aqui, aquele abraço que eu lhe dei, Deus falou comigo, que Deus tinha um projeto na tua vida e tal. Então, você nota assim que para mim era natural. Ó, eu fui diácono, presbítero, evangelista, pastor. Para ela, era a realização de um sonho. De um sonho. Então, vocês imaginam, como eu venho dizendo, daqui 2, 3 décadas, já a pessoa sentada ali, vendo lá, disse, aquele músico lá foi meu aluninho, aquele pregador foi meu aluno, aquele pastor lá daquela congregação foi meu aluno. Que orgulho, né, pastor? Essa é a recompensa, né? Amém. Mas vamos orar, minha gratidão pelo honroso convite, obrigado. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de todo o ministério. Amém, pastor. Querido Pai, Jesus, meu grande Deus, Senhor da nossa alma, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Bíblia, o grande Deus, o Criador de todas as coisas e sustentador do universo. Pai, eu quero te agradecer porque hoje é um dia muito especial para nós. E a gente não tem ideia do que pode uma palavra, um conselho chegar aos corações e a reação que tem. Nós podemos estar falando aqui para famílias inteiras que terão uma nova vida, terão uma nova ação a partir de agora. Tamanha responsabilidade que a gente tem, mas também o poder que tem a rede social hoje de chegar aonde a gente não consegue chegar fisicamente. Então eu te louvo, Pai. Te agradeço por esta tão rica oportunidade. Me sinto honrado pelo Senhor de poder trazer experiências que, claro que num tempo tão diferente do que a gente viveu, mas de hoje ver o que o Senhor faz através dos nossos pequenos, o quanto o Senhor os usa, o quanto o Senhor tem sido tão fiel em abençoá-los e como cresce o nosso ministério infantil. O avivamento para esta cidade veio por intermédio desses pequenos. E eu te agradeço porque aí está uma base longa de muitas décadas de um trabalho que será muito frutífero e muito grande no meio desta cidade. Eu profetizo, Pai, que Toledo será conhecida como a capital do avivamento. Não apenas a capital de negócios, mas a capital do avivamento, Senhor. Pai, eu quero abençoar as famílias, abençoar os lares, abençoar os casais, quero abençoar os filhos, quero repreender os demônios que atuam dentro das famílias no intuito de trazer separação, divisão, guerra, confusão. Eu repreendo, Pai. Sobre os céus de Toledo eu profetizo paz, sobre as famílias eu profetizo paz. Eu abençoo as crianças com muita saúde. Peço que o Senhor abra a mente delas, porque o coração da criança é de quem chega primeiro. Se a igreja souber criar estas crianças, ensinando-as, nós teremos uma geração que vai fazer a diferença nesse lugar. Então eu as abençoo. Abençoo os pais, abençoo as mães, como também abençoo as irmãs que estão envolvidas nesse trabalho. Especificamente hoje, Pai, são as irmãs do Templo Central. Um gigante trabalho, um fenomenal trabalho. E eu quero pedir que a bênção do Senhor venha sobre quem lidera, sobre quem é liderado,
sobre os voluntários, desde aquela que limpa aquele lugar, até aquela que decora aquele lugar, aquelas que ensinam naquela sala, as crianças que entram e saem ali. Pai, eu abençoo, porque eu sei que é o conjunto da obra. Não deixa o diabo prevalecer, não deixa o inimigo roubar uma só ovelhinha nossa, mas que o Senhor nos dê graça e sabedoria para manter os nossos pequeninos firmes em tuas mãos. No nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Vicente, por essa Amém. oração tão maravilhosa. Nós sentimos a presença de Deus aqui, do Espírito Santo, e vocês Amém. aí também, né? Pastor, nós lançamos um desafio para as nossas crianças, né, papais e mamães que estão aí nos assistindo. E algumas crianças postaram trecho de um vídeo cantando e fazendo o gesto do pororó, que eles gostam muito. Eles ficam super animados Sim. quando a gente canta pororó. E vai passar aí para vocês agora um trecho de algumas crianças que vai estar passando aqui, ó lá. Faz sucesso. Eles sabem decor. Papai e mamãe, durante a semana vocês vão nos mandando vídeo, vão mandando aí os seus filhos fazendo a coreografia que nós vamos postar nas redes sociais, pastor. Todas as nossas crianças fazendo o gesto e cantando aí o pororó, que eles gostam muito, muito, e eles ficam animados, né? Animados. Então, a gente quer agradecer, pastor Amém. Vicente, a sua presença, que Deus abençoe, e dá um recadinho aí para todos que estão nos assistindo, para não perder o nosso próximo podcast, que vai ser no dia 23 de março, e quem vai estar aqui vai ser a tia Ana e o tio Nivaldo, falando um pouquinho sobre o Ministério Infantil Geral. Nós vamos fazer algumas perguntas para eles, então vocês não percam, que vai ser uma bênção mesmo. Nós agradecemos a todos que ficaram aí nos acompanhando até agora, né, pastor? Amém. Nós conversarmos aqui, chorarmos um pouco, e que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor, uma ótima noite de sono, um ótimo resto de semana, e que Deus abençoe todos vocês. Amém.